Bom dia, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor esteja conosco. Às horas, uma hora, né? Nós vamos passar aqui juntos, apesar que o trabalho vai continuar, o tratamento espiritual. E hoje nós vamos falar de um tema que muitas vezes passa desapercebido na nossa vida, que é a questão da consciência. Porque nós confundimos muito a mente, o pensamento, o cérebro, com a consciência, né? E às vezes a gente não consegue ter uma noção exata do que nós somos, de que nós somos constituídos. Né? Antes de mais nada, a gente precisa sempre lembrar que o mundo espiritual é o primeiro mundo. Porque senão a gente acha que as coisas partem daqui da Terra. Né? Mas se a Terra deixar de existir, o mundo espiritual vai continuar existindo perfeitamente, né? Com todos os seus continentes, com todos os seus montes, seus vales, seus mares, sua grandeza. Porque nós somos espíritos. E passamos pela matéria durante um período de tempo para adquirirmos conhecimento, para desenvolvermos a nossa inteligência, as nossas capacidades, para aprendermos a nos relacionarmos uns com os outros. Né? Eu gosto de lembrar de uma passagem que aconteceu na minha vida uma vez. Eu gosto muito de cristais, de pedras. E uma vez eu vi vendendo assim umas pedrinhas baureadinhas, todas assim redondinhas. Aí eu perguntei: como é que faz para essas pedras ficarem assim, tão redondinhas? Aí o vendedor me disse: elas são colocadas no tonel com água e esse tonel vai mexendo. Elas vêm muito cheias de farpas, de pontas. E aí, conforme elas vão se atritando, elas vão ficando assim, bem redondinhas. E assim somos nós. Somos criados, espíritos simples e ignorantes. E aí somos lançados na vida material para, através dos nossos choques uns com os outros, nós irmos ficando assim, mais redondinhos e aparando as nossas pontas, né, as nossas arestas. Então, mas tudo parte do mundo espiritual, que é o mundo das ideias. É o mundo onde primeiro as coisas são concebidas e depois elas se materializam na Terra. Assim também a nossa vida. Tudo começa no nosso espírito, tudo começa na nossa mente, quando nós começamos a pensar. Por isso que nós temos que ter um cuidado muito grande com o nosso pensamento, muito grande mesmo, porque como parte do pensamento, a gente pode evitar que o mal cresça e alastre as suas raízes já no início da formação desse mal, que é na mente. Diz que quando nós comemos, passamos mal do estômago, é porque nós comemos alguma coisa estragada, alguma coisa ruim, alguma coisa com prazo de validade vencido. E aí aquilo é absorvido, né, vai para o nosso organismo e nos faz mal. Da mesma forma, quando nós passamos mal espiritualmente, psicologicamente, é porque nós nos alimentamos de alguma coisa ruim, de algum pensamento ruim. Aí passamos mal. Então, tomar cuidado, assim como nós tomamos cuidado com as coisas que nós comemos, com aquilo do que nós nos alimentamos, nós precisamos ter o mesmo cuidado, a mesma atenção com o tipo de pensamento que nós permitimos que entre no nosso ser. Porque esse pensamento vai ser digerido e se ele for um pensamento ruim, ele vai nos fazer mal. E aí vai dar mais trabalho. Assim como dá mais trabalho você cuidar, você procurar regularizar o teu organismo depois que já tem ingerido alguma coisa estragada, dá muito mais trabalho você tirar da tua mente, tirar do teu ser, aquele pensamento que já foi digerido pela tua mente, já foi trabalhado pela sua mente. Então, quando você perceber que aquele pensamento, ele vai futuramente te prejudicar, você já substitui. Joana de Ângeles diz isso:
substitua imediatamente por alguma coisa boa. Não deixa aquilo crescer dentro de você, não deixa aquela ideia tomar corpo dentro de você, porque depois vai ser mais difícil. Então, para começar a entrarmos especificamente no nosso tema, eu gostaria de lembrar de uma passagem do clássico da Alice no País das Maravilhas, né? Quando ela chega no País das Maravilhas, ela vai seguindo um coelho, e quando ela chega, ela se depara com um coelho, ela pergunta ao coelho: por favor, me diga para onde vai esse caminho. E o coelho diz assim: mas para onde você quer ir? Para onde você está indo? Aí ela diz assim: eu não sei, eu estou perdida. Aí diz assim: mas para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, nós temos que ter isso na nossa mente. Para onde que a gente vai? Para onde que a gente está indo? Porque se a gente não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Qualquer coisa vai nos preencher. Então, essa questão da consciência é você tomar conhecimento da sua vida, de você mesmo. O que você quer da tua vida, para onde você está indo, o que você está fazendo com a tua vida, o que você está fazendo com o tempo que Deus te deu. Porque tem um tempo, né? Tem uma dimensão, isso aí, isso está catalogado. Nós não vamos ficar para sempre nessa experiência da Terra, né? A passagem do trem de volta para o mundo espiritual já está comprada. Nós só não sabemos a hora que o trem vai sair, né? Mas então, a gente precisa aproveitar o tempo em que a gente ainda está aqui. Mas na maioria de nós, ligamos a vida no automático e deixamos. Aonde for parar, vai, né? Como será o dia? Aí eu vou administrar o dia como ele se apresentar para mim. Quando na verdade a gente esquece que nós é que criamos as situações e as condições para que as coisas ocorram na nossa vida. Se a gente deixar no controle remoto, né? A gente deixar no automático, a gente pode cair num buraco. Por quê? Porque a gente não se conscientizou para onde é que essa estrada vai me levar. Às vezes ela pode ser uma estrada muito bonita, muito interessante, mas lá no final tem um precipício, né? Então, observar. E às vezes a estrada ela é escarpada, ela é mais difícil, ela é sinuosa, ela tem uma série de impedimentos, percalços, dificuldades, mas lá no final você vai encontrar uma coisa muito boa, né? E às vezes ela é muito bonita e no final não compensa. Então é muito importante você ter consciência, porque se você não tem consciência na tua vida, você não está vivendo. Você está deixando a vida te levar, como diz o pagodinho, né? Você está deixando a vida me levar. Então você não tem consciência. Se você não tem consciência, você não está vivo. Você não vive. Você não sabe o que se passa com você. Na filosofia do budismo, Buda dizia que uma vez ele andando com um amigo, ele parou e disse assim: cometi um pecado. Aí o amigo: mas como você cometeu um pecado? Você está aqui andando comigo? Como você cometeu um pecado? Eu fiz um movimento sem consciência. Então ele tinha uma condição espiritual muito elevada, um mestre espiritual enviado por Jesus, como todos os grandes mestres, né, foram enviados por Jesus, até o momento que Jesus na sinagoga abre as escrituras de Isaías e diz do Emmanuel, da profecia de que viria o Emmanuel, Isaías falando que viria aquele enviado por Deus, né? E no momento que ele abre a escritura, ele fecha, ele fala assim: agora já se cumpriu. Diante de vós, essa profecia já se cumpriu, porque ele é o Emmanuel, né? É um com Deus, é o Espírito que nos coloca diretamente em contato com Deus, é Jesus. Quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer dizer, ele estende a mão, né, por amor de Deus, que é o amor maior de todos, né, que enviou Jesus, para que nós pudéssemos encontrar uma outra condição de consciência, né?
Mas, na verdade, são 3 níveis de consciência que nós vivemos. O primeiro nível é chamado de egocêntrico. É um nível em que nós nos distanciamos da nossa verdadeira realidade e nos afinizamos com uma ilusão que se chama ego. É quando você se desliga de todo o resto e vive só no seu mundo. Egocêntrico, egocentrado. Só o que você pensa que vale. Só a sua opinião que importa. Só o seu parecer é que tem peso. O restante das outras pessoas, a opinião das outras pessoas, o ponto de vista das outras pessoas, é secundário. Não é algo que mereça tanta atenção. É quando você está naquele estado de consciência em que a pessoa está falando e você fica esperando um momento para poder falar, mas não está nem ouvindo direito o que ela está falando. Você quer dar vazão ao teu ego, ao teu amor, esse amor próprio exacerbado, que faz com que os outros não tenham importância para você. É o que estimula a vaidade. Quando o Pequeno Príncipe chega no país do vaidoso, e o vaidoso está no centro do planeta dizendo, me aplaudam porque eu sou o homem mais maravilhoso, mais belo, mais inteligente de todo o planeta. E o Pequeno Príncipe olha para ele de maneira muito estranha e fala assim, mas só há tu no teu planeta. E ele se dá conta. Porque o egoísta, o vaidoso, ele é um solitário. Só existe ele no mundo dele. Porque como ele se isola, como nada mais é interessante no mundo, nenhuma opinião, ninguém, nada mais, só o que ele pensa que é interessante, ele é um solitário. E aí ele experimenta a solidão, que ele se afasta de Deus. Deus é a fonte de toda a felicidade, de toda a fartura, de toda a prosperidade, de toda a riqueza e toda a abundância. A fonte é Deus. Mas quando nós estamos nessa consciência do ego, nós nos afastamos de Deus. Aí vivemos procurando felicidade em uma série de outras coisas. Aí, como o Divaldo Pereira Franco diz, que o homem passa a amar as coisas e usar as pessoas, em vez de usar as coisas e amar as pessoas. Porque nós somos seres criados para a comunidade. Somos seres criados para vivermos numa troca, né? Aí diz o Haroldo Dutra Dias que para existir um abraço, precisa pelo menos ter 2. Não dá para ter um abraço com uma pessoa só. Precisa ter 2. Então nós fomos criados para essa troca. E se nós nos entramos no estado de egocentrismo, aí o que acontece? Não é possível haver um abraço. Porque só existe você, como vai haver um abraço, né? Mas aí nós vamos saindo desse nível de consciência aos poucos. Essa consciência do ego, que também é considerada a consciência de sono, onde a criatura vive, na verdade, como um animal. Ela se alimenta, se preocupa muito com a alimentação, porque ela vai o que vai ser o alimento de hoje, né? Depois, ela se preocupa muito com defender o seu território, como o animal faz, né? E com defender a sua espécie, né? Procriar, que é uma coisa muito importante, tem que ter a descendência genética, a procriação, né? E descansar. E aí assim vai passando a vida. Quer dizer, a vida não é nada mais além disso, comer, dormir, procriar. E aí a vida fica nesse ponto em que a pessoa fica muito feliz, está muito satisfeita, não precisa de mais nada. É um nível de consciência que nós vamos esbarrar. Por aí, às vezes, nós mesmos estamos ainda estagiando nesse nível, porque nós vamos passando de um nível de consciência para outro nível mais elevado, mas ainda com tintas do passado. Então, entre um nível de consciência e o outro, existem várias nuances. Não é que você pula de um ponto para o outro assim, imediatamente, né? A coisa você vai se transformando aos poucos com as experiências da vida. Que a intenção da vida é te transformar. É muito triste quando você encontra com uma pessoa depois de muito tempo e diz assim, nossa, mas você continua a mesma pessoa. A gente estava até comentando sobre isso, que permanecer do mesmo modo é uma tacanice mental.
Não é um sinal de evolução, ou de prosperidade, de crescimento. Então, o Emmanuel diz que muitos espíritos que passam pela experiência humana na Terra não chegaram a ser seres humanos. Não chegaram a ter a experiência do ser humano. Porque para ser humano é necessário mais. É necessário um refinamento. É necessário um pensamento de ética, de educação, de cordialidade, de fraternidade, de gentileza, de tolerância. Né? Isso é um ser humano. É um ser mais refinado. Mas para chegar nesse ponto exige um comportamento diferente. Porque senão se comporta como um animal, que é mais fácil. A gente se acomoda na nossa natureza mais primitiva. E aí nos comportamos como animais. Quando alguém pisa no nosso pé, a gente reage como se fosse dar uma mordida na pessoa. Né? E aí seria, o ser humano não é aquele que reage, mas é aquele que age. Aquele que para e pensa, eu já estou numa condição em que eu não preciso tomar esse tipo de atitude, não posso mais ter esse tipo de comportamento. É quando você para e pensa, é quando você toma consciência. Né? Então, não é porque alguém fez uma coisa ruim comigo que eu vou reagir da mesma maneira. Né? E aí nós começamos a passar para um outro nível de consciência, que é a autoconsciência. Quando você toma conhecimento de você mesmo. É como está escrito no oráculo de Delfos, a frase, conhece-te a ti mesmo. Aí você já toma conhecimento de você mesmo. Então, você já começa a governar as suas emoções. Eu estou muito bem, estou muito feliz. Acordei bem, vim para o centro, né? Estou sorridente, estou dando um bom dia para todo mundo. Aí quando eu chego no centro, alguém fecha a cara para mim. Alguém me olha atravessado. Alguém passa um sentimento negativo para mim. Aí você fala, pronto, acabou meu dia. Acabou meu dia. Por quê? Cheguei aqui bem, mas alguém já... Então acabou meu dia. Aí é quando você percebe que você não tem esse autoconhecimento. Você se deixa influenciar e conduzir pelas outras pessoas, pelas situações. Você não consegue ter esse governo sobre você mesmo. Você fica muito suscetível. Porque quando você tem um autoconhecimento, você começa com a primeira etapa do amor, que é a etapa do auto-amor. Quando na filosofia budista eles falam que Buda disse que é como você jogar uma pedra num lago. A pedra cai e forma vários círculos de onda. Mas o primeiro círculo de onda é ao redor dela própria. Depois ela vai, né? Então a primeira manifestação de cuidado, de amor, de carinho, de atenção, de caridade que nós temos que ter é conosco mesmo. Às vezes ele fala muito da caridade, esquece de fazer caridade com nós próprios. Né? Então, se você não faz esse trabalho, que é a primeira etapa, você pula essa etapa, você vai ter um trabalho de assistência, um trabalho de caridade, ou um relacionamento precário, deficiente. Porque você não está fazendo o trabalho que você tem que fazer por você mesmo. Então você acaba esperando que os outros façam. Então eu quero alguém que me ame porque eu não me amo. Eu quero alguém que cuide de mim porque eu não cuido de mim. Eu quero alguém que faça aquilo que eu não faço por mim. E aí eu fico numa ânsia muito grande e com uma cobrança muito grande dos outros. Né? Então, por exemplo, se eu faço a caridade e não faço a caridade comigo, eu faço uma caridade que não é aquela caridade espontânea, mas é uma caridade que precisa de um reconhecimento, de um agradecimento, é um pouco intolerante, né? Mas se eu me amo e me planifico desse amor a ponto desse amor transbordar e alcançar os outros, eu não necessito do amor dos outros, não necessito do agradecimento dos outros. Se os outros me agradecerem, é porque eles conseguiram alcançar o nível da gratidão, descobriram a honra, a glória de ser grato. É uma conquista deles. Então eles me agradecem,
Não por mim, mas porque já é uma coisa natural da pessoa. Porque eu mesmo agradeço a mim próprio. Eu tenho a gratidão do mundo espiritual, eu tenho o amor de Deus. Jesus não vivia pela terra em busca de compreensão, de gratidão, de amor dos outros. Ele amava, já tinha o amor de Deus, né? Então é muito importante mesmo você sair da consciência de ego, onde você é um isolado, porque o altruísmo, a consciência de altruísmo, é a consciência de grupo, ela já te liga aos outros, então você fica maior, né? Então você sai da consciência de ego, entra na autoconsciência, então é o momento do auto-amor, o momento que você toma consciência de você mesmo, você para pensar que a tua vida, e você compartilha com os outros, mas a tua felicidade não depende dos outros, sabe? E que você pode fazer até um certo ponto também. Porque muitas vezes nós buscamos desesperadamente a felicidade para outra pessoa, e às vezes a pessoa mesma nem está querendo nada disso, nem pensa nisso. A felicidade dela é estar em outro lugar. Às vezes você quer arrastar a pessoa para a tua religião, para a tua filosofia, mas a filosofia dela, a maneira dela de pensar, nós somos tão diferentes, extremamente diferentes. Isso é da vontade de Deus que haja essa diferença de uns para os outros. Mas às vezes parece que nós queremos que todo mundo seja igual. Quando alguém não pensa como a gente se ataca aquela pessoa. E nós temos que dar o direito das pessoas de serem como elas quiserem ser, ou como elas conseguem ser. Porque às vezes elas não conseguem ser do jeito que a gente acha que elas deveriam ser, né? Então dá esse direito de cada um ser como quiser ser, e mesmo que queira ser infeliz, Deus dá o direito, né? Deus dá o livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, inclusive se destruir, né? Mas Deus fica feliz quando a gente busca um caminho melhor. Porque como Ele é amor, Ele ama, Ele sabe que todos nós vamos alcançar esse ponto da alvorada, da luz, né? O momento da iluminação que muitos espíritos já alcançaram. Não são poucos os que já alcançaram, que já estão vivendo o dia da alvorada nova, já estão vivendo o mundo de regeneração, que é um estado de consciência, não é uma coisa que vai acontecer fora, é dentro. Quando Allan Kardec começa a perguntar aos espíritos a respeito do céu e do inferno, os espíritos respondem que são estados de espírito, estados de consciência. Eu posso estar num umbral mais profundo, onde existe a expressão mais clássica, mais clara da dor, da agonia, da angústia, e eu estar numa paz de espírito, vivendo um paraíso dentro do meu espírito, porque é um estado interno de consciência, é o reino de Deus. Quando Jesus fala, o reino de Deus está dentro de vós. Não adianta procurar aqui, nem procurar ali. O mundo, ele oferece uma série de atrações que são verdadeiras ilusões, no sentido de dizer que você vai se sentir muito bem, muito pleno, quando você tiver isso ou aquilo. E quando você consegue, você vê que não é. Então você vive um caminho de muita angústia, onde você diz assim, não, quando eu me formar, eu vou ser feliz. Se forma, não, quando eu conseguir essa graduação, aí eu vou estar perfeito. Consegue e não consegue. Quando eu me casar, eu vou estar pleno. Casa, não acontece. Quando eu tiver os filhos, não acontece. E assim você vai em busca de nada, né? E a televisão, a mídia, a sociedade fica o tempo todo te atraindo no sentido de querer te vender alguma coisa, porque o Deus do mundo é o dinheiro, né? Infelizmente, se nós vamos passar uma visão pelo mundo, você vai ver que o materialismo tem tido muito triunfo.
ele tem conseguido muitas vitórias, o materialismo, por consequência de alguns grupos e de algumas pessoas que despertaram para a vida espiritual. O materialismo não consegue alcançar. Mas na maioria de nós, o materialismo tem vencido muito. Ele tem vencido, ele tem nos feito acreditar: você vai morrer. Então a gente pensa que vai morrer, a gente acredita que vai morrer, mesmo com a doutrina espírita, com a manifestação dos espíritos, a gente vai morrer. Aquela ideia da morte na nossa cabeça nos faz viver uma vida angustiada, aflita, apressada, onde você precisa correr, porque senão você vai morrer, porque o teu tempo vai acabar. E a gente já sabe que não é assim, que é uma transição, né? É uma transição quando a morte é algo mais simples do que reencarnar. Porque reencarnar, o espírito tem que aprender a andar, tem que aprender a falar, tem que aprender a comer, tem que aprender um monte de coisa. Aí ele chega naquela fase, ele já passa, tem uma certa consciência de quem ele é, a adolescência ainda não sabe. E aí são várias fases até o espírito tomar a plenitude dele mesmo, né? Lá no final ele já vai ter consciência. Mas o desencarne, no segundo você desencarna. Quando você olha para trás, você fala: meu Deus, eu achei que era tanta coisa. Já estou desencarnado? Já, meu irmão, já está. Que nem o irmão que estava no hospital. Aí está no hospital, né, desencarnado já, nem sabia. Aí chega a mãe dele e fala assim: meu filho. Aí ele: minha mãe, a senhora morreu, mamãe. Ela: você também, meu filho. Quer dizer, é muito rápido. É tão rápido que tem espíritos, a gente sabe disso nas reuniões mediúnicas, que não acreditam que morreram. Eles falam assim: mas não é possível, eu estou aqui, estou com corpo, estou pleno. Como é que eu morri? Acha que morreu alguma coisa assim, que você vai virar alguma energia, ou alguma luz, ou alguma coisa imponderável, sabe? Que você não consegue dimensionar o que seja. E na verdade a morte é um fenômeno muito mais simples do que a gente pode imaginar. Mas então essa consciência, né, essa autoconsciência, quando você passa a ter autoconsciência, a se conhecer. Eu me lembro de um filme em que a esposa conhecia toda a sua família. Ela acordava cedo, preparava o café do marido, que era um tipo de café, preparava dos filhos, cada café americana, então aquela coisa de bacon com ovos, cada um gostava de uma maneira. E um dia o marido deixou, resolveu viver uma outra vida, os filhos também deixaram, e ela ficou sozinha. E ela viu que ela não sabia qual era o café da manhã que ela gostava. Ela sabia deles, mas não sabia dela. Ela não sabia nada a respeito dela mesma, mas ela sabia tudo a respeito dos filhos, do marido. Isso era uma disciplina na vida dela. Aí ela teve que preparar, ela preparou um café da manhã de cada tipo e foi experimentando. Aí ela gostou. Outro, esse eu gostei. Aí ela anotava: meu café da manhã preferido é esse. E aos poucos ela foi se conhecendo. Quer dizer, é uma tarefa que a gente precisa fazer. Porque senão a gente quer que o outro faça. Você não sabe quem sou eu, você não sabe que eu gosto disso, você não sabe que eu não gosto disso, você não sabe, e o tempo todo a gente fica em cima da outra pessoa, assim, correndo atrás de uma ilusão, quando na verdade a gente tem que olhar para nós mesmos. Então essa é a próxima etapa do auto-amor. Mas existe uma outra etapa, que é a consciência grupal. É quando a gente, além de ter esse autoconhecimento, além de já estar alerta a respeito da vaidade, do egoísmo que nos ilude, que nos faz pensar que nós somos a última bolacha do pacote, e nós não somos, né? Então, além dessas etapas, tem a consciência de grupo, do altruísmo, quando já não basta mais você só se conhecer, você querer a tua própria felicidade, você se planificar, você saber das suas escolhas, você combater a vaidade, a tolice da vaidade, a ilusão da vaidade, do egoísmo, mas você quer fazer parte de alguma coisa maior. Você quer fazer parte de um clube, você quer fazer parte de uma associação, de um time de futebol, você quer fazer parte de um grupo.
E aí você começa a procurar uma igreja, ou um centro espírita, mas você quer estar no grupo, né? Então o ideal passa a ser maior do que você. Então assim, no nosso caso, é o ideal do Cristo, que é o ideal da compaixão, da fraternidade, do amor, né? Que tem sido um pouco deturpado por dogmas, por imposições, porque na verdade o amor do Cristo é um amor que é o nosso ideal, né? Quando ele diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis como eu vos amei. E aí você fala assim, mas o amor você vai amar. Você pode amar, mas amar como Cristo amou é um amor diferente, né? E esse é o ideal maior, no caso da consciência de altruísmo. E aí o que acontece? Como Cristo amou? O Cristo amor, o amor que nós buscamos, é um amor sem recompensa. Porque como nós ainda estamos transitando nessa consciência de ego, o ego ele precisa da recompensa, ele precisa de um agradecimento. Ele precisa que as pessoas, quando ele entra nos lugares, a pessoa, olha aí, doutor fulano, que bom, nós agradecemos aqui a presença, e a pessoa fica muito feliz, né? E às vezes não fica nem muito feliz, acha que ainda precisava de um pouco mais. Que é como beber água do mar, você bebe para matar a sede, fica com mais sede, mas nunca está satisfeito. É a infância espiritual, a criança espiritual, que tudo faz birra, tudo quer descontar, né? Quer fazer alguma coisa para atacar a vida, porque a vida não está dando o que você acha que ela tem que te dar, né? Então a criança espiritual, quando ela amadurece espiritualmente, já não liga mais para essas coisas, já não quer mais para isso, já está com a sua mente em outro lugar, em outro nível, já pensa em Deus, né? Mas nesse ponto ainda precisa muito desse incenso, desse aplauso, que nunca termina, né? Mas quando ela tem esse ideal do grupo, aí o importante para ela já não é tanto ser agraciado, mas que o trabalho tenha sucesso, que o trabalho prospere, que o trabalho ganhe, porque o trabalho é maior do que você. Você sabe que você vai passar, mas o trabalho vai continuar. O ideal de Jesus morreu pelo ideal, né? Depois morreu pelo corpo, né? Mas depois ressuscitou pleno, mostrando que a vida não é só corpo, que nós não somos um saco de ossos e um monte de vísceras amontoadas que vão se degenerar, apodrecer, causar um cheiro terrível e depois deixar de existir, né? Nós somos muito mais do que isso, mas acabamos identificando a nossa consciência com isso. Quando certa vez Jesus, depois de ter feito muitas curas na casa de Simão Pedro, ele estava cansado, Pedro pediu que as pessoas fossem embora, porque o mestre estava cansado, que no outro dia continuaria o trabalho da libertação do Evangelho. E Jesus foi até a beira do mar e sentou numa espécie de um tronco e ficou observando o mar. Aí Pedro chegou perto dele e falou assim, Senhor, ele chorava, falou, tu choras, Senhor? Ele disse assim, choro, Pedro, mas é de alegria, né, Senhor, que foram tantas curas. Ele diz assim, não, Pedro, é de tristeza. Ele, de tristeza? Ele falou, Pedro, não creias que o Filho do Homem tenha vindo colocar remendo de pano novo em tecido velho e gasto. Quer dizer, não creia que o Filho do Homem tenha vindo curar corpos, curar os ossos, curar as vísceras, o sangue, a carne. Não creia que o Filho do Homem tenha vindo na terra só para isso. Isso é uma consequência. Mas ele veio para curar o nosso ser interior, a nossa alma, o nosso espírito. Porque curando lá dentro o início de toda doença, de todo desequilíbrio, o desequilíbrio e a doença fora vão também encontrar o seu caminho. Porque tudo tem uma necessidade, né? Se nós passamos pelo mesmo problema sempre, é porque aquele problema tem alguma coisa para nos dizer. Quando nós aprendemos o que ele tem para nos dizer, ele deixa de existir, ele deixa de ter necessidade, ele deixa de ter serventia na nossa vida.
Aí virão outros desafios, que não são problemas, são desafios para que você possa crescer. Tudo tem uma função maior. Nada é assim para nos castigar, porque senão Deus seria um sádico, um louco, que viveria lançando dores para a terra e ficar ali se divertindo, vendo, olha, aquele ali está com câncer, aquele está sofrendo, olha, aquele ali está, sabe? Isso é uma coisa que não tem lógica, né? Então o que acontece? Deus não é esse louco. Então tudo tem uma razão de ser. Qual seria a razão de ser então? Né? Nós não fomos criados para ficar perpetuamente vivendo nesses corpos que vão se degenerar. Com o tempo, o ouvido não funciona mais do mesmo jeito. Você não ouve mais com aquela clareza, né, que você ouvia antes. A vista não funciona mais tão bem. O corpo vai se degenerando, até chegar o momento da desarticulação total através do desencarne. Mas o espírito permanece. Da fonte das ideias, do conhecimento, do pensamento, não pode ser aniquilado, né? Então, esse ideal, que é o ideal do Cristo, que é o nosso ideal, ele é um ideal que está acima da gente. Amai o vosso próximo como eu vos amei. E o amor do Cristo é esse amor que não espera nada, né? E é um amor superior. Ele não espera que você agradeça. É aquela mesma condição do alto amor, né? Ele mesmo já se planifica, já se abastece do seu próprio amor. Como diz o ditado, o homem que ama a si próprio se ama, né? A si mesmo se ama. Então nós temos que desenvolver esse sentimento de altruísmo e fazer a consciência de grupo quando ele passa nesse nível de agora querer fazer parte, né? Se ele quer fazer parte para ser o mais importante, ele ainda está na consciência do ego, né? Mas se ele quer fazer parte para vir aqui, passar uma vassoura e não está preocupado se isso vai diminuir ou não a imagem dele, aí ele já está na consciência de grupo. Ele quer que as pessoas, quando cheguem aqui, se sintam bem. Isso planifica ele. Então, é uma consciência já que em um nível mais avançado, né? E a última consciência, a quarta consciência, que é a consciência cósmica, né? A consciência cósmica, ela já é um nível mais avançado, já não tem mais os laços da matéria tão tenazes como antes. Já não são tão fortes os laços da matéria. As coisas do mundo já não conseguem afetar tanto, né? Eu me lembro de uma vez que não sei se foi quem foi o palestrante que falou isso, que eu achei bem interessante, que disse que um irmão passava com um carro na autoestrada e viu uma placa assim: venha para nosso concessionário, nós temos como preencher esse seu vazio interior. E aparecia uma garagem vazia. Quer dizer, você vai lá, compra um carro, e aí coloca na garagem o carro, e você preencheu o seu vazio interior. Por alguns momentos, você pode até ter preenchido, se sentir bem, né? Pleno, que você adquiriu uma coisa que você queria, mas daqui a pouco aquilo vai deixar de existir, né? Mas na consciência cósmica, quando já existe essa conexão com algo muito maior, muito além, você já não está mais suscetível às questões da terra, né? Aos cuidados, como diz em Mateus 13, 18 e 23, os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra. Isso já não é mais assim com você. Os cuidados desse século, as coisas materiais, né? O apreço das pessoas, isso já não te diz mais nada. Você não busca mais isso, né? Você percebe que a tua felicidade não depende daquilo que você amontoa. E isso é uma das coisas que o materialismo conseguiu fazer com que nós acreditássemos que nós somos aquilo que nós temos, ou que conquistamos, né? A nossa felicidade é aquilo que nós conquistamos na nossa vida. E nós não conquistamos tantas coisas assim, porque nós vamos ter que deixar tudo, né? Tudo nós vamos ter que deixar. Como os espíritos que se comunicam na mesa de obsessão e falam: mas eu vou para onde? Eu construí essa casa. Eu vivi a minha vida inteira
para essa casa. Agora eu vou deixar a casa porque eu desencarnei? Então perde o sentido da vida. Aquilo que você deu a vida inteira para conquistar, para construir, de repente você tem que abandonar, porque não é teu. Né? Agora a outra pessoa está morando, agora passou para outra pessoa. Então nós vamos percebendo que o materialismo nos enganou. Assim como ele nos enganou dizendo que nós vamos morrer, né? E o que vai morrer é a carne, nós não vamos morrer, porque nós não somos os ossos, nem as vísceras, nem a carne. Assim também nós não somos o que nós amontoamos. O Buda tem um pensamento maravilhoso, fantástico, que eu não canso de lembrar esse pensamento, eu acho muito forte, muito bom. Ele diz assim: rico não é aquele que tem mais, é aquele que precisa menos. Aquele que precisa mais, que está o tempo todo precisando de coisas, né? E na mídia diz que você precisa, você vai, a hora que você tiver, que você vai ser pleno. Aquele que precisa mais o tempo todo é miserável. A palavra é essa, é um miserável, porque nunca tem o suficiente. E aí fica aquele monte de cacareco, né? De tranqueira, arrumado em casa, aqueles armários cheios de coisa que você não usa mais, que você não sabe nem para que você comprou aquilo, mas que dentro de você achava que você precisava daquilo. Né? A partir do momento que você for precisando menos, aí é sinal de que você está enriquecendo. Porque você já está rico de sentimentos, de virtudes. A tua conexão mental já é superior. Né? E aí nós vamos viver como Cristo. Né? Porque nós vivemos uma noite de consciência. Estamos vivendo uma noite de consciência. E muitos já estão vivendo uma nova era, uma alvorada de consciência. Né? E aí a felicidade, nós percebemos que a felicidade não é aquilo que nós adquirimos, mas aquilo que nós temos a capacidade de compartilhar. Olha como é que o pensamento é diferente, né? Porque quando nós temos essa consciência de querer amontoar coisas, nós também temos aquele pensamento de não dividir. Porque você acha que se você der, você vai ficar com menos. Você vai perder, né? E aí, você percebe que você não é rico. Você é um amontoador de coisas e uma pessoa miserável. Ao passo que quando você começa a dar alguma coisa, que você percebe que quanto mais você dá, mais você tem, aí a fonte da riqueza é uma fonte verdadeira. Porque ela nunca se exaure, ela nunca se extingue. E o que é isso? Que quanto mais você dá, mais você tem. Aí nós lembramos da oração de São Francisco de Assis. Diz que é dando que se recebe. O que é isso que você dá? É de você. Né? É que nem a história dos pais que deram tudo para os seus filhos, mas não se deram. Dão coisas, mas não se dão. Porque nós temos muito medo de amar. Nós temos medo de se doar. Porque nós vivemos num mundo que ainda é governado pelo egoísmo, pelo sentimento de exploração. Né? A pessoa se aproxima da outra para tentar tirar alguma coisa. Qual é a vantagem que eu possa ter com essa amizade? Ah, não vou ter vantagem nenhuma com essa amizade, então não tenho tanto interesse nessa amizade. Mas se aquilo vai me trazer alguma vantagem, aí olha, você tem que fazer bons amigos, você tem que se relacionar bem. Quer dizer, você tem que ter pessoas que você possa tirar alguma coisa delas, ou que você possa aproveitar alguma coisa delas. E aí vivemos mergulhados numa sociedade muito fria, muito materialista, onde o materialismo tem vencido muito, e assim que você não encontra esse agradecimento, essa troca. E aí a maioria de nós nos fechamos. A pessoa diz assim: para que eu vou amar? Vou amar as pessoas que não me amam? Por que eu vou tratar bem? Vou tratar bem os outros que não me tratam bem? Vou respeitar quem não me respeita? Por que eu vou fazer isso? Não. Também vou ser assim. E aí
nós lembramos de Jesus quando diz: vós sois o sal da terra. E o sal não se contamina. E aí nós nos deixamos contaminar. Como todo mundo é mal agradecido, como todo mundo é mal-humorado, como todo mundo é usurpador, nós também somos mal-humorados, somos mal agradecidos, somos usurpadores. Nos deixamos contaminar. E aí Jesus, a força da palavra de Jesus perdeu a sua eficiência dentro do nosso ser. Porque Jesus disse: vós sois o sal da terra. Se o sal perde a qualidade de salgar, não serve mais para nada. Mas o sal não se contamina. Onde o sal toca, ele salga. Ele contamina. Você não adoça o sal, né? E nós somos o sal da terra. Então, mesmo que o mundo inteiro esteja mal-humorado, esteja agressivo, violento, nós temos que ser pé firme e dizer: não, eu sou, né, filho de Deus, eu sou o sal da terra, eu não vou me deixar contaminar por nada. Se a fulano não aprendeu a agradecer, não aprendeu a amar, né, é um problema dele, não é seu problema. Você já aprendeu, você já conseguiu chegar nesse ponto, nesse nível. Então, não se deixar contaminar. E é muito difícil, não é fácil, porque é uma sociedade inteira ainda pensando dessa maneira, né? Mas nós pedimos para reencarnar nesse momento, né? Nós estamos reencarnando nessa época de transição difícil, né? Porque Jesus pede sempre algo mais, nada fácil. O Evangelho de Jesus não é uma coisa fácil de se seguir, né? Parece fácil às vezes, mas não é não. Que exige que você tire a sujeira debaixo do teu tapete, que ela está lá guardada, né? A partir do momento que você vai tomando consciência, você vai vendo quem você é. Eu falo isso tudo por mim mesmo, não falo por ninguém, falo por mim. Porque quando nós falamos, o primeiro somos nós, né? Que diz que a boca mais próxima do ouvido, né? O ouvido mais próximo da boca é o nosso. Então, o primeiro é para a gente, sempre para a gente, né? Então, você se deixa contaminar. Nós não podemos nos deixar contaminar. Nós temos o Cristo conosco. Fala assim: mas eu estou sozinho, o mundo inteiro. Mas você tem Jesus, que é um espírito de um grau que nós não... Os espíritos mais elevados não têm condição de mensurar Jesus. Porque Jesus não chegou só até o ponto de um espírito puro. O espírito puro, quando eu digo, o espírito que conseguiu tirar do seu coração todo pensamento ruim, todo pensamento mau, todo sentimento inferior, que nos impede de ver Deus. E diz assim: bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus, né? Então, quando você consegue, Deus está no próximo. Quando você consegue ver no outro a presença de Deus, quando você consegue perceber que o outro também é teu mestre, que ele pode dizer coisas que você está necessitando ouvir, e é difícil, porque às vezes tem pessoas que a gente não vai com a cara. Eu digo por mim, porque eu tinha uma pessoa no meu trabalho que eu simplesmente não gostava dessa pessoa. Não gostava do olhar, da fala, do rosto, da voz, de tudo. Nada agradava. Então eu pensei assim: meu Deus, que dificuldade, né? Porque a gente vai aprendendo essas coisas, estudando, e aí fala assim: eu não posso ter esse tipo de sentimento, isso deve ser alguma coisa de outras vidas. E aí pedi a Deus: meu Deus, me ajuda a vencer esse sentimento, né? E diz que quando a gente entrega os pontos é que Deus age. Porque quando a gente está querendo fazer do nosso jeito, né, encontrar uma solução e não consegue, Deus fica esperando. Aí quando você chega e fala assim: olha, agora eu não sei mais o que fazer, já fiz tudo o que eu podia fazer, não tenho mais recursos. Aí Deus diz: graças a Deus, agora eu vou agir. E é nesse momento que você chega para Deus e diz: olha, eu não sei mais o que fazer, eu estou nas tuas mãos, é que Deus age. Como São Francisco de Assis, com os outros franciscanos, né, buscavam um lugar para se abrigar no meio de uma tempestade, de um temporal, e eles chegavam, batiam nos mosteiros e falavam: é São Francisco que está aqui. Ele: mas não tem lugar. Fechava a porta. E outro lugar, e outro lugar. E aí chegaram no último lugar,
bateram e falaram, é São Francisco. Ele disse, não tem mais lugar. E quando fechou, eles ficaram no temporal. E São Francisco feliz da vida, cantando, sorrindo, olhando para a chuva. E os irmãos falando, mas Francisco, você está aí cantando, a gente vai passar a noite inteira, a madrugada inteira, nesse frio, nessa tempestade. Ele, é que agora nós estamos inteiramente nas mãos de Deus. Quer dizer, se colocar nas mãos de Deus, permitir que Deus faça o trabalho dele. Porque você acha que você tem que conseguir encontrar uma solução para aquilo por você mesmo. E tem situações que nós não podemos. Chega um ponto que a nossa mão não alcança. Aí a gente diz, olha, eu não sei mais o que fazer. Não posso, não esgotei todo o meu recurso. Aí ele, que bom, agora eu vou poder agir. Às vezes nós estamos num desespero tão grande na nossa vida, que a gente não consegue parar um momento para fazer uma prece. E os amigos espirituais estão nos cercando, esperando o momento da prece, para que a gente possa diminuir um pouco o fluxo mental, para que poder abrir campo, para que eles possam colocar a ideia deles. Aí no momento que a gente faz a prece, vem aquela ideia, que foi o amigo espiritual que colocou. Mas quando a gente está com o nosso pensamento fechado, ou ali muito absorvido com os pensamentos, os amigos não conseguem encontrar um campo mental para poder dizer o que a gente deve fazer, né? A condução de Deus. Graças a Deus que nós temos essa condução, né? Além da condução de Deus, nós temos os ministros de Deus, os executores da vontade de Deus, aqueles que diminuíram o ego, né? Como João Batista, quando viu Jesus e disse assim, agora é necessário que ele cresça e eu diminua. Assim também é o nosso caso. É necessário que o eu diminua. A vontade pequena, a vontade caprichosa, a vontade que acha, não gostei daquele quadro, não gostei daquele, fica julgando tudo. E não tem espaço para nós, para nada, só para julgamento, né? Então essa vontade caprichosa, essa vontade que nos tem colocado em situações muito difíceis, às vezes de angústias por bobagens, por causa do ego, né, do eu, e esses sentimentos às vezes passam de uma vida para outra. Às vezes você fica com aquela situação mal resolvida e sai do... Eu vi um caso num livro dos irmãos que brigaram e viviam se odiando em várias vidas. Quando foram ver qual foi a razão daquilo, foi uma cerca. Que no passado, lá atrás, um colocou a cerca no lugar um pouco mais para dentro do terreno do outro, criou aquele problema, a ponto de haver uma morte, e aquilo foi para o mundo espiritual, e foi para uma outra vida, os dois se dando mal de novo como vizinhos, aí em outra vida como parentes. Aí você vai ver lá atrás, foi por causa de uma bobagem, uma cerca. Então, às vezes, por causa de uma coisa sem o menor sentido, sem o menor valor, a gente coloca existências inteiras comprometidas por causa daquilo, né? Então, é necessário ter essa consciência do que a gente está fazendo. Porque se houvesse ali um momento de consciência, eles iam olhar assim, um dos dois ia falar, deixa para lá, bota a cerca ali, bota onde você quiser a cerca, que eu vou embora, essa cerca vai ficar, isso aqui nem é meu, de verdade, né? Então, nós temos que ter essa condição de termos consciência do que nós estamos fazendo com a nossa vida, do que nós estamos fazendo com o nosso sentimento, e do que nós estamos fazendo, para onde que nós estamos indo, porque senão tudo isso perde sentido, né? Tudo isso perde sentido. Quer dizer, buscar, quando vier numa casa como essa, num centro espírita, o que eu estou buscando no centro espírita, né? O que o centro espírita pode me oferecer? É algo muito maior do que nós podemos imaginar, que é regido por Jesus, é regido pelo Cristo. Jesus, como eu estava falando no início, além de ser um espírito que alcançou esse grau de pureza, do coração puro, que está em contato direto com Deus, né?
Eu e o Pai somos um. Ele é o médium de Deus, intermediário de Deus. Quem vê a mim, vê Deus. Então, além de ser esse ponto, ele alcançou a condição de Cristo, que é o governador da terra. Então, nós estamos numa casa que é regida por ele. Então, aqui, nós não viemos somente buscar um beneplácito, um calmante para a nossa carne, para as questões materiais. Nós estamos aqui alimentando a consciência cósmica, a consciência de que nós fazemos parte de algo muito maior e nós perdemos essa consciência, né? Ficamos aqui olhando aqui só ao redor e não percebemos o planeta que nós temos, a natureza que nós temos, todo o sistema de equilíbrio que nós vivemos no mundo, que renova a atmosfera, a água, todo esse mecanismo que funciona tão bem, né? E que também funciona na gente também. Nós também somos natureza, também temos o cosmos dentro da gente, né? E é isso que a gente vem buscar aqui, essa comunhão com o mundo espiritual superior, recebendo as bênçãos, as luzes, e coisas que nós nem imaginamos, e vêm de esferas muito maiores, do conhecimento, da beleza, da arte, da cura verdadeira, que é a cura espiritual. Porque o corpo vai passar, mas o espírito vai permanecer. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez de vir aqui trazer um estudo. Jesus possa nos abençoar, que a gente possa permanecer nesse clima de paz.